Olá, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma live JR, o nosso encontro de toda sexta-feira. E o tema a ser abordado hoje é queimadas no Brasil. Nós vamos repercutir a situação e quais os prejuízos causados pelos incêndios para a fauna, para a vegetação e toda a população. Nós temos aqui, portanto, duas autoridades para debater esse problema. O professor Heraldo Matricardi, que é engenheiro florestal e professor da UNB. Bem-vindo, doutor Heraldo. Muito obrigado pelo convite, Celso. Muito obrigado. É uma oportunidade única estar com vocês aqui, né? Com você e todos os ouvintes aí, o meu Pipla e o Aragão também. Nós temos também a presença do pesquisador Luiz Aragão, que é chefe da divisão de sensoriamento remoto do INPE. Bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde. É um prazer também estar com vocês, compartilhar um pouco das informações aí que nós temos para ajudar o público a entender um pouco o problema das queimadas no Brasil. E contamos também com o repórter do Jornal da Record, que, por sinal, acompanhou no ano passado o trabalho dos bombeiros e a dedicação de veterinários voluntários na recuperação de animais atingidos pelo fogo no Pantanal. Bem-vindo, Romeu Peculê. Oi, boa tarde, Celso, boa tarde a todos, todo mundo que está em casa. É uma honra estar aqui e para tratar de um assunto tão importante e que interessa a toda a humanidade, né? Sem dúvida. Eu lembro que esta live está sendo transmitida pelas plataformas do Jornal da Record e do R7.com e também no Play Plus e no nosso canal no YouTube. E os internautas podem encaminhar as perguntas aos nossos convidados usando essas nossas redes sociais. Olha, 5 dos 6 biomas brasileiros, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica, registraram mais queimadas em agosto do que nos outros meses de 2021. Eu começo perguntando aos nossos convidados, por que as queimadas vêm batendo recordes e recordes nos últimos anos? Começando com o Luiz Aragão. Luiz. Bom, é uma excelente pergunta. As queimadas, elas têm uma variação dentro do ano, né? Elas começam a aumentar durante o período de julho, agosto, chegando a seu pico em setembro, outubro. Isso porque quando nós entramos no período da estação seca, né, na maioria do território nacional. O outro ponto interessante, por que vem batendo recorde? Esses recordes eles são batidos de duas formas. A primeira é quando aceleramos o processo de desmatamento dessas áreas naturais. E o segundo processo é quando o clima está mais seco do que o normal. E quando junta-se os dois processos, a tendência é que as queimadas aumentem. As queimadas no país, elas são, em sua maioria, decorrente de ações do homem. O homem é a fonte de ignição que ativa essas queimadas. Sem a ação do homem, não teríamos queimada, por exemplo, na Amazônia. A Amazônia é um bioma que não tem queimada normalmente. Professor Heraldo? Então, acho que o Luiz Aragão fez um resumo aí de tudo que influencia, né, essa frequência, essa quantidade de queimadas que a gente tem, de ocorrência do fogo, né? Mas eu diria assim, só para completar, as queimadas, ou os incêndios, o fogo no Brasil, a maioria é de origem antrópica e ele é multifatorial, né? Tem vários fatores que influenciam a ocorrência do fogo. Acho que como o Luiz colocou. Mas, assim, dentre eles, o desmatamento, dentre eles, você tem também o manejo dos cultivos, né, que as pessoas manejam a pastagem, faz o fogo para controlar alguma praga, fazer alguma limpeza. Então, ele tem a ver com isso. Tem a ver também com períodos econômicos mais positivos. Então, toda vez que você tem, em geral, né, você tem essa relação, toda vez que você tem uma economia muito forte, em geral, você tem mais desmatamento, você tem mais fogo. Então, assim, tem uma série de fatores aí, eu estou colocando alguns, mas tem uma série de fatores que influenciam. E um deles também, que a gente não pode tirar, é o climático. Quando você tem anos mais secos, períodos prolongados mais secos, mais distantes, né, como a gente está tendo agora, normalmente ocorrem mais incêndios também. Incêndios e queimadas, né? Eu acho que os dois acontecem, às vezes simultaneamente ou paralelamente, né? O meu?
Existe aí uma discussão, principalmente no Pantanal, região que eu estive lá no ano passado, no auge das queimadas, sobre essa queimada controlada. Há quem defenda que isso pode ser feito, mas há quem diga que ela é feita, mas de forma errada. Qual a opinião de vocês? Bom, vou seguir a ordem aqui. É uma pergunta interessante, porque essa discussão ela está dentro da política nacional de manejo integrado do fogo, né, que entrou em discussão atualmente. Ela ficou 2 anos parada e é um projeto de lei que está no Congresso agora tramitando com urgência. O manejo integrado do fogo ele tem uma relevância grande na contenção da intensidade do fogo em alguns biomas, como o Cerrado e o Pantanal, ele também pode ser usado, porque você queima anteriormente de forma controlada essa matéria orgânica e quando chega a época de queimada, quando o incêndio vem, ele não tem material combustível para queimar. Mas ele deve ser feito de uma forma bem estruturada e a sua aplicação deve passar por estudos científicos também estruturados para que a gente entenda o efeito desse aumento da frequência do fogo nesses biomas, porque os biomas eles têm uma frequência natural de fogo, e isso pode influenciar, por exemplo, a biodiversidade desses biomas, que é fonte importante para a nossa bioeconomia. E tem outros biomas, como a Amazônia, o manejo integrado do fogo, ele é realmente bem debatível, porque é um bioma que não está adaptado ao fogo. Então, essa questão ela tem que ser estruturada regionalmente, temporalmente e com especialistas da área que possam, então, introduzir o melhor sistema para que minimizemos o fogo e não percamos a nossa biodiversidade. Eu acho que, completando, né, o Aragão também já comentou basicamente toda a essência, né, da questão da queima, né? Só tecnicamente, Celso e Romeu, e os ouvintes também desse programa, né? A queima é considerado o uso do fogo de forma controlada. Então, se você confina o fogo no ambiente, se você controla o fogo de alguma forma, do ponto de vista de intensidade e das características do fogo, então você chama isso de queima, tá? E a outra situação é quando você perde o controle e aí sim vira um incêndio. Então, essas são 2 tecnicalidades, mas acho que é importante ser dita. E a segunda questão é a questão da queima legal e a queima ilegal. Os incêndios praticamente são todos ilegais, ninguém pede autorização para fazer incêndio, né? Mas as queimas, você pode ter uma queima legal e ilegal. As queimas legais, é lógico que é toda prescrita, você tem todos os critérios sendo seguidos. É ruim? Sempre é ruim, né? Você tem emissões, você tem os impactos do fogo, como o Aragão está falando. Você fazer uma queima, por exemplo, no Pantanal, para tentar evitar o fogo, pode ser prejudicial, mas talvez é mais prejudicial ainda ocorrer o incêndio, que aí ocorre de forma descontrolada, e os danos são muito, muito piores. De qualquer maneira, são técnicas que têm que ser aplicadas com muita cautela, com muito cuidado, e às vezes não pode nem ser aplicada, como o Aragão também comentou, que tem situações que na Amazônia talvez não seja tão recomendado isso, no Cerrado talvez seja recomendado. Então, são coisas que têm que ser feitas com bastante critério técnico e devidamente autorizado também. E esse é um grande problema do Brasil, né? Desmatamento e queima e incêndios são ilegais, né? Ocorrem, em sua maioria, de forma ilegal. E aí ele fica sem critério, né? Existe uma queima... Desculpa, Celso. Existe uma queima criminosa feita de uma forma proposital, com o objetivo pura e simplesmente de queimar e não de preparar o pasto, por exemplo? Bom, eu tenho observado, eu morei na Amazônia por vários anos e no estado de Rondônia, trabalhei no Acre, em alguns estados. Eu tenho no Mato Grosso também, no Mato Grosso mais trabalhos, né? Especificamente no Mato Grosso, eu não tenho provas, né? Mas a gente tem observações de que, às vezes, a floresta, uma vez explorada seletivamente, você tira toda a madeira dela
e deixa ela pobre do ponto de vista econômico, não do ponto de vista ambiental, ela se empobreceu e as pessoas perdem interesse por ela. Fica um pedaço de terra, de floresta ali que, entre aspas, não tem valor para a pessoa do ponto de vista econômico. O que acontece? Como ele não tem muito interesse, então, mesmo que ocorra o fogo, ele deixa acontecer, vai lá, denuncia, aconteceu o fogo, ocorreu, ele mesmo vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência para evitar a culpa, né? Provavelmente não foi ele que fez, não sei. Bom, em suma, ele vai provocando esses incêndios sucessivos até que a floresta fica toda degradada. E uma vez degradada, ou quase que inexistente, aí sim você parte para o desmatamento e transformar essa terra numa terra produtiva. Eu não diria que isso é uma regra, mas eu diria que isso ocorre, né? Eu gostaria de complementar o professor Heraldo, se permitir, Celso. Essa situação ela também ocorre durante conflitos de terra. Em 2015, né, na região do Tapajós, próximo a Santarém, no estado do Pará, houveram vários incêndios que pareciam de forma criminosa, porque estava havendo conflitos de terra entre poceiros e áreas indígenas, e as pessoas, então, essas pessoas que estão lutando por uma terra, eles tendem a criar esses incêndios para degradar essa área, como o professor Heraldo colocou muito bem, e isso gera, então, um desmatamento por degradação sucessiva, e você extermina aquela floresta, além de você também ter a possibilidade de colocar a culpa na outra pessoa, de forma que, né, você ganhe alguma coisa em cima daquele crime. Então, existe também, mas muitas vezes, a maioria das vezes, é perda de controle ou derivado de desmatamento ilegal. Os senhores já salientaram que a maioria dos incêndios é ilegal, ou seja, provocado pelo homem, seja o agricultor, o motorista que joga um cigarro na beira da estrada, na vegetação seca, ou até mesmo criminosa, né, como a ação de baloeiros. Os senhores não consideram que as punições, em função dos grandes prejuízos e perigos, não deveriam ser mais drásticas? Bom, não sei se eu falo primeiro, Aragão, mas assim, a regra, a lei para baloeiros, para balão, é muito estrita, né? muito rigorosa, como é boa parte da nossa legislação. E é uma atividade proibida, mas mesmo assim ela acontece, né? Mas da mesma forma que soltar o balão, ele provoca os incêndios e às vezes um incêndio incontrolável, que fica em situação que é impossível você controlar, né, de tão intenso que esse incêndio se inicia e se propaga, existem também outras atividades. Então, essa especificamente, eu acho que é uma atividade criminosa e, do meu ponto de vista, dolosa, mas existem também as culposas, né? A pessoa que joga a bituca de cigarro, que causa início de incêndio, ele inicia incêndio com certeza, então existe também uma certa ilusão de que bituca de cigarro não causa incêndio, causa sim, né? Existem vários estudos científicos que mostram uma bituca de cigarro pode iniciar um incêndio, como outras coisas também podem, né? Então existem, Celso e Daniel, né? Você tem muita situação de incêndio que é provocado por displicência. Muito comum aqui no Distrito Federal é queima de resíduo, por exemplo. A pessoa faz uma poda no quintal, junta lá um amontoado de resíduo, quer se ver livre do resíduo, nada melhor do que um fogo, né? Nada mais fácil, diria, não nada melhor. Nada melhor que o fogo, você faz aquela queima e vários incêndios aqui no Distrito Federal, registrados pelo Corpo de Bombeiros e pelas brigadas que trabalham aqui, são iniciados por atividades como essa aí. É um pouco inocente, né? Do ponto de vista intencional, mas que causa situações assim de até fechar o aeroporto por algumas horas, aqui no DF já aconteceu, né? Fora os danos que você causa ao ambiente e ao patrimônio, à vida das pessoas, à saúde, essas coisas todas, né? Posso complementar rapidamente? Por favor. São problemas, né, que o Brasil tem realmente de não punir crimes, né, ou não conseguir a punição. A legislação ela existe, os crimes ambientais, eles muitas
vezes conseguem chegar no criminoso, o criminoso é multado, mas grande parte dessas multas não é paga, isso fica rolando na justiça por anos, né? E finalmente ocorre algum processo que a lei muda e os criminosos se tornam, então, legais, né? Você muda marcos legais de uso da terra, etc., que tornam o crime em uma ação legal. O mais importante, principalmente na questão ambiental, de destruição do meio ambiente, na minha visão, é muito mais de você punir de forma com que aquela pessoa ela recupere aquela área que prestava um serviço essencial, como, por exemplo, a ciclagem de água, né? A preservação de uma nascente, o provimento de frutos, por exemplo, açaí na Amazônia, que é uma economia forte, né, que você recupere aquela área do que você mesmo pague uma multa, porque a multa não vai recuperar aquele ambiente que foi perdido e a economia que foi destruída pelo aquele dano ambiental. Então, tem que encontrar mecanismos para que possamos, então, recuperar essas áreas e que a punição sirva para isso, diretamente. Eu tenho a impressão, não sei se vocês têm essa mesma percepção, que quem comete um crime ambiental não é tratado como um criminoso, até na sociedade. Essa questão passa também por uma reavaliação cultural do país, porque a gente percebe que tem gente que tem até orgulho, fala, não, isso é o progresso, entendeu? Então, assim, a gente tem que desmatar mesmo, tem que queimar, porque tem que ter dinheiro circulando. Vocês enxergam assim também que existe uma condescendência com esse pessoal? É uma questão cultural, Romeu. O brasileiro ainda não entendeu que o crescimento, que o desenvolvimento não é um sinônimo de crescimento econômico unicamente. O desenvolvimento do país ele necessita de uma balança entre o crescimento econômico, a sociedade e o meio ambiente. O brasileiro precisa entender que o meio ambiente ele provê recursos essenciais para a manutenção da economia. Um exemplo é o ciclo hidrológico mantido pela Amazônia, que sustenta a agricultura no centro-oeste do país. A agricultura no centro-oeste do país é a principal fonte de exportação do Brasil. São 500 bilhões de reais anuais, que se o meio ambiente for destruído, nós teremos perda econômica a longo prazo, né? E o último ponto que eu coloco é a questão de que não precisamos mais desmatar, pelo menos no momento, mais nenhum centímetro de floresta. E eu digo por quê. Nós temos cerca de 35 milhões de hectares plantados com soja, que é aquele item principal da nossa balança comercial, que gera aqueles bilhões de reais por ano. Se nós olharmos a área que já está aberta, coberta por pastagens degradadas, que não produzem nada, essa área é o dobro da área que nós temos produzindo alimentos que nos garantem uma quantidade enorme de recursos. Então, nós temos que aprimorar as técnicas de produção, nós temos que encontrar mecanismo para que essas áreas improdutivas tornem-se produtivas e devemos preservar as nossas áreas naturais para que elas continuem provendo todos os serviços para garantir a segurança alimentar, a segurança energética e a segurança hídrica do país. Aí está passando a crise hídrica e parte disso vem da questão da destruição ambiental. Então, a partir do momento que a população começa a perceber isso, vão começar, então, a realmente tratar o meio ambiente como um dos maiores bens que o brasileiro tem. Eu faço aqui o registro através do Instagram do Leonardo Maurício. Ele nos acompanha lá em Portugal e fala: também temos muitos problemas com as queimadas nesse país. E o Paulo também, através do Instagram, ele fala: as queimadas matam os micro-organismos do solo, não?
Eu queria emendar aqui nessa pergunta, vou passar essa pergunta para o professor Heraldo, mas eu queria salientar o seguinte: no mês de julho, nós tivemos chuvas intensas que provocaram enchentes e deslizamentos na Alemanha, na Bélgica, na China, provocando centenas de vítimas. E as autoridades chegaram a ser criticadas por ineficiência do sistema de alerta. Nós temos aqui no Brasil como prever esse tipo de desastres, como as queimadas ou enchentes como ocorreram lá na Amazônia? Professor Heraldo. Eu acho que o professor Luiz Aragão talvez tenha até mais conhecimento dos detalhes disso aí do que eu, né? E ele vai completar com certeza daqui a pouco. Eu queria pedir desculpa, eu chamei o Romeu de Daniel, Romeu Piccoli, tá? Desculpa, a convivência aqui, viu, Romeu? Ah, me chamam de Rômulo, de Raul, tá tudo certo. Tá certo. Desculpa, tá? Desculpa. Tem vários professores aqui, então a gente acaba... Então, já desculpa aqui por ter se confundido. Bom, mas sim, a gente tem um problema mais sério que vários países, Celso, que é a nossa extensão territorial, né? Então, por mais que a gente tenha uma rede eficiente de monitoramento e de alerta, é difícil você cobrir todo esse território. Você acompanha bem a questão das bordas, né, da fiscalização das bordas pela Polícia Federal, pelas polícias em geral. É muito difícil, porque nós temos uma extensão de borda, né, seca aí, com vários países, com problemas de tráfico, com problemas de contrabando. E da mesma forma, do ponto de vista climatológico, você tem estações distribuídas em todo o território de forma que você consiga monitorar o clima e também o tempo, né, como seria nesse caso aí. É difícil, a gente não tem uma rede muito boa, a gente, desse ponto de vista tão detalhado, né? Então, o nosso sistema, ele existe, por exemplo, tem vários pontos onde o sistema de vigilância da Amazônia faz esse tipo de previsão, de seca, de previsão do tempo, diário, tudo, mas, como eu estou falando, eles têm problemas porque você não tem essa rede de informação tão detalhada quanto teria, talvez, um país de menor extensão e talvez com mais recursos que a gente tem. A Europa, você está vendo que tem muito mais recursos que a gente e enfrenta os mesmos problemas, né? Embora a natureza, às vezes, é imprevisível, né? E cada vez está ficando mais imprevisível porque a gente está provocando ela, né? O professor Aldo tocou num ponto que eu acho que é crítico, que é a extensão territorial brasileira, né? Um pouco diferente da Europa. Para se ter uma ideia, a Europa Ocidental inteira cabe dentro da Amazônia, né? Então, a gente ainda tem uma área ainda muito grande, aí, muito maior do que eles têm para monitorar. O Brasil, ele avançou bastante nos sistemas de monitoramento e alerta, inclusive foi criado um centro, né, que é o CEMADEM, que é o Centro Nacional para o Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, depois daquele desastre que ocorreu em Friburgo, né, com os deslizamentos que mataram muita gente. Ali se tem um centro de alerta, o INPE trabalha com os alertas aí para a parte de queimada e desmatamento, né? Tem o Sensipan, que é um centro do Ministério da Defesa que também monitora a Amazônia. E existe, então, os alertas, eles são enviados para as autoridades. Agora, o que precisa, sabendo que o Brasil tem essa variação grande climática, uma extensão territorial muito grande, é um planejamento de longo prazo, um acompanhamento, não para ser responsivo ao evento. A gente não pode responder aos eventos, a gente tem que se preparar para os eventos para minimizar a possibilidade de qualquer desastre que gere mortes. Então, a gente precisa se adaptar a essa nossa condição para que possamos atuar de forma melhor e que a sociedade esteja mais preparada. Então, o planejamento estratégico ele é fundamental, principalmente na parte adaptativa, antes de responder aos eventos como é feito atualmente. Vocês acreditam que essa série de queimadas que a gente tem assistido recentemente no país, embora elas sejam sazonais e ocorram com uma certa frequência, mas tem uma influência também da mudança climática? Com certeza.
A gente publicou um artigo na Nature, liderado pela professora Luciana Gatti, aqui do INPE, que demonstra que nos últimos 40 anos, na parte sudeste da Amazônia, a temperatura já aumentou em 2 graus, tá? E a chuva nessa região diminuiu em 25%. Ou seja, as condições climáticas elas estão mais propícias às queimadas. Mas, mesmo assim, eu ainda ressalto que as queimadas no Brasil, elas são iniciadas pelo homem, tá? O homem é o principal fósforo para essas queimadas no país. Então, essa combinação, ela digamos aí, a tempestade perfeita. Mudanças climáticas, climas sazonais mais secos e o homem trabalhando na terra, desmatando e colocando fogo. Então, as mudanças climáticas, elas contribuem sim, e a gente precisa entendê-las para propor, então, mecanismos para minimizar os efeitos das queimadas. Esse mesmo estudo que o senhor citou, ele demonstra que a Amazônia está perdendo a capacidade de absorver o CO2, né? Exatamente, porque você emite mais carbono desmatando e queimando. Esse fogo, devido à degradação florestal, à fragmentação, ele tende a virar incêndios florestais em períodos muito secos, então ele adentra a floresta, essa floresta queima, esse carbono ele é emitido também, e a floresta que fica tem uma condição de saúde pior do que a floresta que existia anteriormente. Então, a floresta também absorve menos carbono do que o seu potencial original. É feito não só a curto prazo, né? A longo prazo é até pior, né? Sim, a longo prazo é o grande problema, porque a gente pode chegar até numa virada do tipo de vegetação que a gente pode ter na Amazônia, dependendo da área total desmatada e do efeito da mudança climática, né? A Amazônia pode se tornar uma vegetação com menos capacidade de absorver carbono no futuro mais longínquo. Bem, o professor Luiz Aragão já tocou no assunto das florestas, né? Eu pergunto ao professor Heraldo, as queimadas atingem a fauna e a flora como um todo, né? Nós temos como mensurar os prejuízos dos incêndios, e aí eu acrescento aqui a pergunta que o Paulo nos fez através do Instagram. As queimadas também matam os micro-organismos do solo, não? Dá para mensurar esse prejuízo, professor? Isso que a gente tem que sempre se questionar, né? Bom, um comentário rápido sobre a questão anterior e depois a gente retornando para essa questão das mudanças climáticas, né? Existem algumas pessoas e alguns segmentos que às vezes até discutem a questão das mudanças climáticas, né? Mas, sem dúvida, é um ponto que hoje, do ponto de vista científico, não existe mais questão, não existe mais nenhuma discussão de que realmente o homem está provocando as mudanças climáticas e que elas estão aí. Bom, e as mudanças climáticas entram nesse ciclo vicioso. Você tem períodos mais frequentes, né, de extremos, de seca, de chuva e de temperatura, como o Luiz Aragão está comentando também. Então, no caso específico de seca e chuva, seca e temperatura alta na nossa região, Cerrado e Amazônia, mais fogo, mais emissões, mais efeito estufa, mais temperatura, mais mudanças climáticas. E você entra num ciclo vicioso. Vocês perceberam? Bom, e o fogo, seja ele como queimado, seja ele como incêndio, ele causa danos aos micro-organismos, né? Então, é lógico que o fogo ele não consegue atingir uma temperatura muito alta no solo ali, ele não penetra muito fundo, o solo é um isolante térmico, mas ele destrói uma camada superficial bem razoável e depende da situação, Celso e Romeu, você tem fogo subterrâneo, aí sim a destruição é total, né? Você tem os incêndios subterrâneos que acontecem naquelas regiões que tem aquelas tufas, né? Aqueles matéria orgânica seca que fica ali, especialmente das baixadas, aqui na região do Cerrado você tem isso, então são muito nocivos. Bom, mas tem vários outros, a fauna. Tem fauna que consegue escapar do fogo, tem fauna que não tem chance nenhuma com o fogo. Tá? Então, primeiro que eles não se orientam como a gente.
um tamanduá, um animal não se orienta como a gente. Até a gente se orienta mal, às vezes, com o fogo, mas imagine um animal, né? Então, a fauna silvestre é muito prejudicada. As criações também têm problemas, né? Às vezes as pessoas têm pastos confinados e o incêndio atinge uma pastagem e mata animais, mata cavalo, mata vaca, mata boi, né? Mata carneiro, cabrito. Então, a fauna silvestre sofre muito, né? Tem alguns que conseguem se beneficiar e esses que conseguem se beneficiar, às vezes fogem, né? Eles têm que fugir, senão eles morrem. Na fuga, eles superpopulam outras áreas. Então, causa impacto numa área que não queimou, de ter uma superpopulação de uma determinada espécie, né? Então, tem vários problemas aí de desequilíbrios, né? Um problema sério, do meu ponto de vista, que as pessoas não percebem, é os serviços ecossistêmicos que a natureza oferece de graça para a gente, né? Um deles, que é muito marcante e a gente não percebe, é a polinização. Então, você pode perguntar, o que me interessa a polinização? A polinização lá do Cerrado, ali na Amazônia, o que me interessa? Veja, você sem a polinização, por exemplo, você não produz maracujá, você não produz algumas frutas. Café, por exemplo, a produção de café é altamente impactada se você não tem polinizadores. Ou seja, se você destrói muito aquele ambiente nativo, onde tem os polinizadores das flores do café, a tua produção com certeza diminui. Ou você vai ter que contratar um apicultor para ir lá colocar abelha no seu cafezal para produzir mais café, você entendeu? Ou maracujá e assim vai, né? Então, assim, tem vários impactos que a gente poderia discutir um tempo muito grande sobre isso, mas você percebe que a coisa é muito mais relevante do que você imagina esse impacto, tanto do desmatamento quanto do fogo. O fogo é muito rápido, né? Não dá chance para ninguém, né? Nós temos aqui a participação da Manuela Carvalho, através do Instagram do JR. Quais são as grandes florestas ameaçadas no Brasil, professores? Bom, são várias, né? A Mata Atlântica, ela já foi reduzida aí a 20% da sua área. Isso já, por si só, já demonstra aí a ameaça, porque esses pequenos fragmentos, eles são, muitos deles, inviáveis a longo prazo. Você não tem fluxo genético e a tendência é que eles sejam degradados. Agora, a gente tem as grandes áreas aí, o Cerrado nós ainda temos 50% do Cerrado, a Amazônia ainda temos 80% da Amazônia. E isso nos posiciona no mundo como um ator muito importante na geopolítica mundial. Assim como quando se fala de guerra, pensa-se nos Estados Unidos, quando se fala em meio ambiente, o mundo pensa no Brasil. E esse é o nosso poder de barganha, né, para tratar qualquer acordo bilateral e nos beneficiar em termos econômicos, né? Então, eu diria, pela Amazônia ter uma importância muito grande internacionalmente, a ameaça de crimes ambientais sobre essa área é muito relevante. A Amazônia, ela é um ecossistema realmente super ameaçado pela importância que ela tem internacionalmente. O Cerrado também, porque o Cerrado é um bioma muito diverso, né? E é onde você tem a maior expansão agrícola, né? Então, tudo isso tem que ser balanceado. E, atualmente, essa expansão está entrando no Pantanal, onde nós estamos vendo essa questão dos incêndios, né, ocorrerem. O ano passado foi super dramático e esse ano, apesar de não estar nos níveis do ano passado, continua elevado, né? Então, na minha visão, os biomas brasileiros estão ameaçados e precisamos de um planejamento estratégico para usar esses biomas de forma preservada para nos permitir o desenvolvimento econômico sustentável, que é, né, a tendência mundial dentro dos grandes fóruns internacionais, que o Brasil é signatário dentro da ONU e que o Brasil quer entrar, que é a Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico. Então, o Brasil precisa se atentar a isso para que esteja numa boa posição num futuro muito próximo, eu espero. Vou fazer uma pergunta aqui, eu espero que seja com respostas curtas, porque o nosso tempo já está no final e ela necessita um pouquinho de bola de cristal aí de vocês.
O painel internacional sobre a mudança climática, o IPCC, que é ligado à ONU, soltou este mês um relatório que prevê, nas condições atuais, um aumento no aquecimento global de 4,4 graus, o que seria uma catástrofe. A pergunta que eu faço para vocês: o ser humano se adapta a esse aumento, por meio da tecnologia, enfim, ou para de aquecer a Terra? Quer responder primeiro, Heraldo? Essa é difícil, viu, Romeu? Essa é difícil, né? Mas eu acho que se hoje a gente parasse como está, ainda vem um efeito, né, de um tsunami que está vindo ainda atrás, que ele não vai parar. Então, se parasse hoje, não... Mas mesmo assim, eu acho muito pouco provável, né, que o ser humano, e isso pensando em todas as nações desenvolvidas e tudo, queiram abrir mão do desenvolvimento econômico em detrimento de tentar segurar as mudanças climáticas, especialmente porque mudança climática ainda é algo que não é algo que você pegue, que você sinta, né? Que cai na minha conta corrente, que cai reduz a minha comida, né? E assim vai. Mas eu acho que a gente não tá longe de começar a ter alguns efeitos desse tipo, viu, Romeu? Por exemplo, de estresse hídrico, de falta d'água, como a gente está passando agora. Você vê que a gente passou uma crise, agora já está passando outra crise hídrica. Então, eu acho que essa crise hídrica, ou essas crises hídricas, embora já tenham existido no passado, né, elas tendem a ser mais frequentes. E eu acho que com esse tipo de coisa acontecendo, essas coisas que são mais, tocam mais a gente, eu imagino que daí sim as pessoas, né, os tomadores de decisões, tanto público quanto privado, que também contribuem com as decisões, né, eu acho que vão tomar alguma iniciativa para eles não sofrerem impacto direto também. Porque eu acho que muitos segmentos talvez já estejam sofrendo, depende da região que você está situado, você já começa a ter esses impactos acontecendo. A gente está vendo aqui na região do Mato Piba que tem problemas hídricos acontecendo em algumas bacias, então isso impacta direto os agricultores. E talvez assim as mudanças sejam mais efetivas no futuro, né? No futuro breve, eu espero, né? Eu vou rapidamente complementar. Eu acho que a pergunta é muito boa e eu deixo a mensagem de que nós precisamos saber onde queremos chegar, tá? A adaptação ela é muito difícil, porque mesmo a gente pensa em tecnologia, só que para a gente produzir tecnologia, a gente precisa de energia. Se a gente tem crise hídrica, a gente não tem energia para a nossa produção industrial. Para a gente se adaptar, a gente precisa de comida. Se a gente não tem chuva, a gente não tem comida. Então, são coisas que estão interligadas e a gente precisa acordar como sociedade de que precisamos mudar a maneira com que desenvolvemos. Que tipo de tecnologias precisamos desenvolver? São tecnologias verdes, por exemplo, com baixa pegada de carbono. Nós precisamos preservar o meio ambiente para que a gente tenha produção de energia, tenha produção de alimento e, com isso, fazer o caminho contrário, melhorando as condições climáticas. Então, nós não temos muito tempo para pensar. O caminho já está demonstrado, os cientistas ambientais são os médicos do planeta. Se você acredita no seu médico, você acredite no cientista ambiental, que ele está fazendo o melhor para dar o melhor diagnóstico com os dados que existem. Então, precisamos nos adaptar. A tecnologia existe, mas depende de energia e o ser humano que produz a tecnologia depende de comida. E tudo isso depende do meio ambiente. Então, a gente tem que mudar, com certeza, e rápido. Bem, a preocupação com os incêndios, com o meio ambiente, foram ressaltadas aí pelo professor Luiz Aragão e pelo professor Heraldo Matricardi, né? Eu lembro aqui que o incêndio no Parque do Juqueri, em São Paulo, levou fuligem para alguns bairros da capital, ou seja, afetando a saúde de toda a população, né? Numa cidade que já tem um pior índice de poluição do ar, né? É uma preocupação que tem que existir por inteiro na população brasileira. Eu só quero salientar que a gente poderia ter mais lives aqui com maior tempo para esgotar esse assunto muito importante. Eu, de qualquer maneira, quero agradecer a participação do professor Heraldo Matriarchi, que é engenheiro florestal e professor da UNB. Obrigado pela participação, professor. Muito obrigado, Celso, pelo convite, Romeu, também por participar. Acho que foi uma conversa interessante, né? Mas tem muito mais assunto pela frente, né? E prazer também estar com o Aragão, tá? Sem dúvida. E agradeço também a participação do professor Luiz Aragão, chefe da divisão de sensoriamento remoto do INPE. Obrigado, professor.
Eu que agradeço, Celso e Romeu. É sempre um prazer debater esses temas com o professor Heraldo também, e eu espero que a sociedade, os ouvintes, tenham aprendido um pouco e pensem sobre o assunto para que possamos evoluir no caminho correto. Romeu Piccoli, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, informação é tudo, e é isso, a gente tem que falar sobre assuntos importantes. A Live JR volta na semana que vem. Eu lembro que esse programa será exibido logo mais, a partir das 18h10 pela Record News. Obrigado.